Fala pessoal, belezinha? Dando início aqui a mais um episódio do Dallas Cast, o podcast aqui da Dallas Bittencourt. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Renata da Digimate, que é uma empresa parceira aqui da Dallas. E o nosso tema hoje, para agregar conhecimento para vocês, é sobre financiamento imobiliário. E para me ajudar nesse bate-papo, eu trouxe o grande Ailton aqui, sócio do escritório. Tudo bom? Joia? E como eu falei, a Renata, se apresenta pra gente, Renata. Bom, eu sou Renata, estou aí na Digimate há aproximadamente 12 anos, cuidando de toda essa parte de financiamento, do crédito imobiliário, da assessoria para as construtoras. E agora, há pouco tempo, a Caixa Econômica disponibilizou o financiamento da construção e do terreno. Então, aí é uma modalidade que aparentemente ela é nova e tem tido muitas dúvidas do cliente nessa contratação. Não, esse é um tema que a gente recebe aqui direto, né, Ailton? O pessoal fica com dúvidas sobre como para fazer esse financiamento de obra. Não sei até se dá para fazer financiamento de projetos, dá? Tem como? Na verdade, a gente sempre teve uma dificuldade, né, dentro do escritório, né? Porque a Caixa Econômica é um banco enorme, né? Então, o cliente quando ia buscar esse financiamento no banco, voltava com muita dúvida, né? E a gente não tinha a resposta certa porque a gente entendeu que cada cliente tinha ali uma particularidade, né? Aí foi quando a gente encontrou a Renata, desenvolvemos essa parceria. É um assunto interessante, né? Falar como que surgiu essa parceria, como que conheceu a Renata, como que ela conseguiu agregar para o nosso escritório, que hoje cresceu nessa outra vertente, né? De indicar pessoas para conhecer esse lado do financiamento imobiliário. A gente até comentou, né, no podcast, que gente boa atrai gente boa, né? Então, a Adriana entrou aí para o nosso time comercial, com isso trouxe a Renata, que é uma amiga, né? E aí a gente desenvolveu uma reunião, poxa, senti confiança, né? Tem o tempo de mercado, então ela abraçou aí esses clientes e está acontecendo, né? Todo cliente que hoje desenvolve um projeto com a Dallas, se tem intenção de financiamento, a gente já passa para a Renata, né? E aí a Renata vai conduzindo. Aí já entra a Renata no percurso. Como que foi essa parte para você falar, poxa, aqui tem uma necessidade? Não sei se você foi uma das sócias fundadoras da Digimate, ou se você quando você entrou já estava funcionando. Como que vocês pensaram, falaram, poxa, aqui tem uma deficiência, eu vou ver esse mercado? A Digimate é uma empresa familiar. A Rose, que é uma das principais sócias, ela já tem todo um histórico do mercado imobiliário financeiro. Ela trabalhou em alguns bancos anteriormente e também com financiamento. E quando eu cheguei na Digimate, esse serviço já acontecia, já tinha essa prestação de serviço, só que aí vai agregando, né? Todo momento existem as mudanças. Hoje a gente está num momento onde a construção individual teve um salto muito grande e com a possibilidade de financiamento isso facilita a pessoa que tem a dificuldade de disponibilizar de um recurso financeiro, né, para executar toda a obra, enfim. E a Digimate, ela trabalha principalmente com empreendimentos, né, então assim já faz algum tempo que a gente atende os empreendimentos. A construção nada mais é do que um empreendimento individual, então assim, a gente já tem todo o know-how nesse quesito de financiamento. O financiamento ele vai ser igual para todos os tipos de cliente. A análise de crédito ela é igual para todos, para quem está construindo individual, para quem está construindo um empreendimento e para quem está comprando um imóvel usado, um imóvel novo. O financiamento ele é o mesmo em todas as situações. O que a gente acrescenta nessa modalidade, né, de construção são algumas particularidades documentais. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, dos tipos de financiamento que a Caixa tem para isso, tem para essas pessoas aí que estão interessadas. Eu acho até interessante a gente começar então, norteando, dando um básico para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque quem está assistindo nosso podcast pode ser tanto um estudante que está tentando aprender sobre essa área de financiamento, se interessa, pode ser até um construtor que tem umas dúvidas pontuais sobre esse assunto, e até mesmo o cliente final, que às vezes tem essa dúvida de financiamento, como que ele tem que fazer, como que ele pode fazer, se ele tem direito a fazer, porque muitas pessoas perguntam se tem direito, né? Então eu acho que se a gente tocando nesse assunto nessa nossa conversa, a gente vai conseguir solucionar todo esse público que escuta a gente.
Eu acho que para generalizar, para começar, dá para a gente explicar um pouquinho de como que é um financiamento. Como isso, o que eu tenho que fazer primeiro para iniciar um financiamento? Tá. Antes da gente falar das modalidades, Aham. então, a gente vai falar um pouco do financiamento. Tá. O que precisa, né, para fazer um financiamento? Primeiro, idoneidade cadastral, documentos pessoais. Você vê que eu vou anotando aqui porque eu também tenho essas dúvidas, tá? Mas a assessoria tá aí. Ele já aproveita e já vai na... Essa fase eu já passei, Matheus. Então são os documentos pessoais, né? Se a pessoa for casada, dela e do cônjuge. E se ela quiser comprar com uma outra pessoa, também dela e da outra pessoa que vai estar fazendo aí junto. São documentos pessoais, documento de renda, que daí esse documento de renda a gente vai abrir um leque aí para várias coisas que são aceitas, e comprovante de endereço. Basicamente é isso. Aí depois tem um detalhamento para cada tipo especial, mas basicamente é isso. Então, antes de você escolher o que você quer comprar, você quer uma aprovação. Por exemplo, você vai fazer o contato com a gente e vai providenciar essa documentação junto com uma fichinha cadastral, com dados de telefone, e-mail, e a partir daí a gente faz a sua aprovação. Entendi. Aí essa aprovação, ela vai ser direcionada, se vai ser para um imóvel pronto, se vai ser para uma unidade de empreendimento, se vai ser para uma aquisição de terreno e construção. Esses são os tipos que você falou que tem de financiamento. Isso. Então, a primeira coisa é você verificar a sua capacidade de financiamento. Por exemplo, você quer comprar um imóvel de 1 milhão. Você consegue a aprovação de até 80%. Então, a sua renda está ok, tem essa capacidade financeira, você foi aprovado. A partir daí, você pode decidir o que você quer. Vamos supor, você foi aprovado para um imóvel de 1 milhão, conseguiu os 800 mil de financiamento. Aí você fala assim, mas eu não quero mais um imóvel pronto, eu quero construir. Então, a gente vai fazer esse ajuste. O importante é que a gente faça esse ajuste antes da avaliação. Se não acontecer, a gente vai ajustar para a sua realidade, porque o cliente também pode mudar de ideia. Entendi. Aí no decorrer do... Então, se ele pesquisa mais sobre um tipo de financiamento, ao decorrer do processo ele pode alterar. Sim, ele pode alterar. A questão é, cada momento de aprovação é único. Então, vamos supor, você pode ser aprovado hoje 800 mil, amanhã você pode ser reprovado. Então, por isso que é importante ficar bem claro. Tem cliente que fala assim, avalia sem o RG, vou te passar um número. Tudo a gente faz como se fosse efetivar aquela operação. Então, dando tudo certinho, você pode contratar agora ou nos próximos 6 meses. Essa avaliação lá tem uma validade de 6 meses. Se você tiver aprovado, você pode contratar nesse período. Agora, se lá no 4º mês você falar assim, não, Renata, eu mudei de ideia, eu quero agora um imóvel usado, a gente tem que fazer uma nova avaliação. E nesse momento, de acordo com o que você se comprometeu nesse tempo, você pode não ser aprovado da mesma forma. Entendi. Então, assim... então tem uma particularidade, até lembrei de um cliente que vocês atenderam, que tem algumas objeções que vai acontecendo, né, no meio desse processo e tal. E o interessante, quando a objeção chega para a Renata, ela conduz, né? Teve um cliente de vocês que, num primeiro momento, ele não foi aprovado. Eu faço toda uma análise. A assessoria, ela cuida de tudo, né? A gente não cuida só da documentação, o cara crachá, coloca no sistema e finaliza. A gente cuida de toda a vida do cliente. Então, teve um cliente da Dallas que a gente avaliou. No primeiro momento, ela foi reprovada. E eu fiz várias análises ali e falei, não, daqui um tempinho vai dar certo. Aí, enquanto isso, o cliente estava fechando o projeto e resolvendo. E assim que o cliente fechou o projeto, era o tempo que eu tinha analisado que daria certo e deu certo. Aprovou a capacidade máxima do cliente. Então, o cliente nem chegou a saber que ele, em algum momento, tinha sido. Porque, assim, a gente também está preparado para todo esse acompanhamento. Porque, às vezes, quando você está vendendo um projeto, um financiamento, se você já fala de cara que o cliente não tem condição, é um balde de água fria, né? E assim, se você tiver a maturidade para administrar todo esse meio aí, enquanto as coisas vão acontecendo, isso também é um diferencial. A empresa consegue preparar o cliente para ele ter essa aprovação. Legal. Então, se a gente, por exemplo, se eu for colocar numa situação de cliente,
e eu não tenho ainda noção de quanto que eu vou gastar na minha casa e quanto que pode ser liberado para mim. Estou antes da fase de projeto. Se eu quiser saber se vão liberar esse financiamento, a gente consegue então fazer o máximo que eu consigo alcançar, né? O máximo que a sua renda permita. Então vamos supor, você conseguiu 600 mil de aprovação. Aí você fala assim, não, Renata, eu vou precisar de 800 mil. Aí eu vou também te orientar de que forma você pode colocar sua irmã, sua namorada. Então assim, aí a gente vai trabalhar com as possibilidades que você tem para viabilizar a sua necessidade. Entendi. Então eu posso muito bem fazer essa consulta antes de iniciar o projeto, chegar pra gente aqui e falar, olha, eu consegui X, então o projeto tem que caber nesse orçamento. Porque o que acontece? Tem muitos clientes que chegam, por exemplo, na Dallas, tem a intenção de construir uma casa de 300 metros. Então existe um custo para 300 metros. Né? Então dependendo da renda, ele vai se enquadrar numa casa de 200 metros. Se a gente mostrar isso, ele pode tomar a decisão de construir uma de 200 e no futuro depois vender o imóvel, enfim. Então é interessante na hora que recebe o cliente entender essa necessidade, é o crédito, vou precisar de um crédito imobiliário. Então calma aí, a gente precisa saber quanto que a gente disponível para a gente vender o produto, né? Então é uma parceria é a 4 mãos, né? E o cliente está no meio ali, a gente vai trabalhando. Exato. Teve um cliente da Dallas também que ele não conseguiu a aprovação, aí ele tentou a aprovação com uma outra pessoa da família e não conseguiu também. Eu fiz a orientação, toda a orientação do que ele devia fazer, ele ainda não retornou. Talvez está providenciando ou talvez desanimou. Mas assim, não tem como você fugir de uma realidade. Você pode trabalhar ela para melhorar a situação, a condição. Se for uma questão de comprometimento financeiro, enxugar esses gastos, você trabalha a situação. Agora, tem situações, tem situações que vai ser efetiva e tem situações que o cliente não vai querer se comprometer, não vai querer, não, eu gasto isso mesmo e eu vou continuar gastando, então aí não é o momento dele adquirir um projeto, um financiamento. Então assim, a gente também preocupa com tudo isso porque a gente tem uma responsabilidade enquanto serviço bancário. Sim, é que nem tu fala, né? Chega nessa hora de valores, o cliente até dá um pulo para trás de quando tá vindo o projeto. Aí que nem você diz, né? Não dá para jogar a areia nos olhos do cliente e falar que vai ser menos do que na realidade, né? Exato, até porque que vai chegar o momento que ele vai assinar esse contrato de financiamento e nesse momento não tem como ele não ver. Aí, nesse momento, às vezes, é um momento que o cliente, se ele não está ciente, se ele não está ciente de todas as informações, de todos os gastos, né? Aí ele chega ali e ele se assusta. E aí é a hora que, assim, às vezes, a Dallas trabalhou, eu trabalhei, e o cliente fala, não vou assinar. Não tem como. Ele gastou dinheiro, porque ele gastou dinheiro com o projeto, ele gastou dinheiro com a engenharia, ele já teve custos nesse processo. E ele não tem condição de contratar. Aí todo mundo já trabalhou e o cliente, e ainda o cliente pode se sentir enganado, pode ser só que ele não tenha entendido. Então é muito importante que todos esses processos fiquem bem claros, todos os valores, porque quando chegar no momento da assinatura... Para ele não se assustar. Exato. Esse ponto, né, do custo tem que ser tratado até mesmo de forma empírica, porque não tem como, né, se a gente não tem projeto definido, mas num contato inicial com o cliente. Né? Então, quando o cliente, por exemplo, vai fazer uma reunião com a gente está tentando vender um projeto, a primeira coisa que a gente faz, abre alguns contratos, né, do que está acontecendo atualmente na Dallas e já mostra o custo. Né? Pô, essa casa aqui, 300 metros, o custo com uma construtora construir vai ficar R$3.000, R$3.200 o metro quadrado, material e mão de obra. Porém, tem um cenário das empreiteiras, que tem uma operação menor, que aí consegue obter essa redução. Então, mostrar do que acontece, né? Para ele, poxa, realmente eu vou pisar num lugar que eu vou conseguir caminhar, etc. Mas sim, a minha parte é a parte, não posso dizer que é uma das mais difíceis. Porque a parte de projeto é top, né? Pô, criação, tudo lindo, maravilhoso. Que a gente está sentado em processo, né? O cliente senta com a gente, começa a sonhar, quero isso, aquilo, quero área gourmet, piscinona, tudo mais. Aí chega no Ailton,
cliente do nada volta pra gente. Dá pra diminuir a piscina, né? Dá pra diminuir o tamanho dessa Não, água. mas é por isso que essa parte do financiamento também é legal, igual você estava falando, de ser a primeira parte. Aham. O cliente saber o que ele vai ter de capacidade financeira para construir. Porque o sonho, todos sonhamos, né? Nossa, Todos queremos uma área gourmet, legal, uma piscina. Só que quando é na questão do que a minha renda comporta, aí é outra história. Então, assim, para não chatear o cliente ali no depois, é importante essa análise acontecer no primeiro momento para ele já ter ciência antes de se deslumbrar com o projeto, né? Porque depois que viu, o cliente, né, querer voltar atrás é bem difícil numa situação. Complicadíssimo. E às vezes acaba declinando, né? Porque Acaba a pessoa queria aquela piscina, não é? Ela sonho, sonhava com a claro. piscina, então assim, E não dá. se a gente colocar em processo, então, a primeira etapa que a gente pode direcionar o cliente para um caminho correto, se ele for optar por essa opção de financiamento, a primeira coisa então é fazer essa análise antes de iniciar o projeto. Exato. Fez aquela análise, conseguiu, chega a ver, olha, meu limite é tal. Mesmo depois passando por uma consultoria com vocês até, eles conseguem até aumentar um pouco esse limite, então eles já chegam com a gente com um budget na cabeça, né? Fala, olha, eu consegui, minha análise é tal, tal e tal. Vou trabalhar para chegar Tal, a tanto, por conta de uma organização financeira, né? Exato. Aí entra todo aquele trabalho de projetos que a gente já comentou, de briefing com o cliente, estudar o caso dele e chegar no projeto ideal. Vamos supor, beleza, bati o martelo no projeto, coube fazendo uma estimativa ou um orçamento contigo, chegam no valor, viu que encaixou, próxima etapa. O que ele faz agora, nesse caminhamento? Ele está com o projeto e está encaixado no que ele previu antigamente. Já teve análise de crédito ou não? Aprovado. Aprovado, aí ele vai providenciar a documentação para ele ver se o engenheiro da Caixa, né, do banco, vai autorizar tudo isso aí que vocês Entendi. projetaram. Então, o próximo momento é providenciar essa documentação. Tem toda uma assessoria também referente a essa documentação. É uma documentação um pouco extensa. Entendi. E aí tendo o ok do engenheiro da Caixa, Tá. é assinar contrato e iniciar a obra. Um exemplo, se o engenheiro da Caixa, estava até comentando isso agora há pouco, Aham. ele falou, não, esse projeto aqui, o metro quadrado está muito superior. Pode Sim. acontecer, porque às vezes, né, dá um entendimento de que é o valor de mercado. Então, né, o cliente precisa ajustar esse valor. Então, o engenheiro negou esse laudo. Aí, nesse momento, o cliente dá uma voltinha para trás, vai voltar com vocês, vai adequar esse projeto e os valores, e aí a gente vai solicitar uma nova análise. Entendi. Dando dentro do mercado, dos valores de mercado, aí ele pode prosseguir. Após essa documentação validada pelo engenheiro da Caixa também, o cliente consegue assinar um contrato e iniciar a obra. E olha que vamos olhar agora pro lado do cliente, né? É sensacional para ele isso, né? Porque olha a segurança que ele vai ter de construir. Ele já está contratando a Dallas, que é uma empresa excepcional, né? Mas tem um banco por trás preocupado com esse projeto, vendo se realmente os insumos que estão ali são homologados pela Caixa ou não, né? Valor do metro quadrado. Então quem ganha é só o cliente, né? Sim. Assim, todos ganham, mas eu acho que o cliente é o maior beneficiado, né? E a Caixa ela é um banco que é muito especialista em habitação. Então, o cliente ele tem toda a segurança de um banco público. Sim. Que vai estar te dando a melhor taxa, te dando a segurança durante toda a sua obra de um acompanhamento de um engenheiro que vai estar lá validando se aquilo está certinho, se o material usado foi o mesmo que foi Descrito descrito. Então, assim, vai ter a garantia, né, de que está tudo certinho. Isso é muito incrível para o cliente, porque quando o imóvel dele estiver pronto, além de ser um imóvel que vai estar com um valor pelo menos 30% maior do que o inicial que ele contratou, ele vai ter a segurança de um banco forte. Olha que informação. Ter pelo menos 30% do valor contratado, né? E isso depois de concluída a obra, né? Exato. E fora a valorização ano a ano. Exato. Então, Cara, é muito top, assim, a gente olha se colocando no lugar do cliente, como você falou, às vezes a gente não tem
não tem completamente acesso a essas informações, né? Às vezes a gente vai pesquisar e é um balde de água fria quando a gente pesquisa, porque não está centrado diretamente com pessoas ali que entendem realmente de obra, de financiamento, para te explicar uma consultoria, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, quero construir, vou financiar, tenho na cabeça que é caro. É caro, é burocrático, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Às vezes cabe para todo tipo de pessoa, né? Financiamento. Exato. Tem os financiamentos na modalidade SBPE, que são valores maiores, e tem também os financiamentos de construção, no caso a verde e amarela, que são financiamentos menores. Então, assim, tem para todos os bolsos. Esse financiamento para todas as rendas. Esse financiamento que você falou que difere de verde e amarelo e outro é SBPE. São duas modalidades. SBPE. Essa modalidade é o que mais se enquadra no cliente aqui da Dallas? É isso? Sim, o SBPE eu acho que todos os clientes são. E tem teto? Tem algum teto de valor? Não? Nem de renda e nem de financiamento. Entendi. Então as pessoas podem, querendo um financiamento, dependendo da renda dela, pode ir às alturas esse valor. Sim. Então tem que falar pro Thiago tacar pau no projeto, né? Então, mas aí entra a questão, quem for fazer o projeto ter uma noção de como funciona cada prefeitura. Entendi. O que é importante para o ABITS de cada prefeitura, porque isso é um dos pontos que a gente vai ter que orientar o cliente também. Então, o engenheiro que for fazer o projeto é de fundamental importância ele ter esse conhecimento para já orientar o cliente desde o começo. Cada município tem suas particularidades, né? A seguir já de um ponto de partida que ele não vai ter problema no final, porque o ABITS, ele precisa, para ser finalizada a obra, se o cliente fez alguma coisa que não vai estar de acordo com o ABITS, ele vai ter um problema aí nesse momento de finalizar. Aí entra naquela fase que processo que a gente faz antes de iniciar o projeto, né? Que é aquele levantamento de estudo de viabilidade técnica, legal, para ver se enquadra no terreno. Aí toda essa consultoria que a gente também tem com outra pessoa da prefeitura, né? Porque isso é um entregável que tem em todos os projetos, né? E cada prefeitura, como você disse, tem uma particularidade, um detalhe ali que pode ser ou não aprovado. E faz parte do processo da liberação do crédito também, né? O alvará de construção. Então tudo interligado, né? É tudo interligado. O cliente ganha muito com isso. Precisa do alvará da construção para liberar o crédito, para o cliente começar a receber os recursos da obra. E depois, no final da obra, vai precisar do ABITS. Então, são duas coisas aí que vai depender da prefeitura, que a prefeitura geralmente tem um prazo grande, né, de entrega dos serviços. Então, assim, é sempre bom a gente se antecipar, porque o financiamento pode correr rápido, a obra correr rápido, só que o que depender da prefeitura ficar parado. Então, o ABITS é uma outra entregável que o cliente tem com o banco para liberar um outro. É assim, quando o laudo é aprovado pelo engenheiro da Caixa, o cliente vai, nesse momento, ele dá a entrada no alvará. Beleza. Porque ele vai precisar do alvará para começar a receber os recursos da Caixa. Então, a prefeitura tem que dar o ok de que aquele projeto está de acordo. E quando ele estiver terminando a obra, ele precisa do ABITS. Então, quando ele estiver lá com os 80, cada prefeitura tem vamos supor, o ABITS aqui de São Paulo, Barueri, né? Precisa ter um quarto, uma sala, cozinha e banheiro. Vamos supor que isso é o exigido para liberar o ABITS. Então, se o cliente ainda não terminou a obra, mas ele já tem esses requisitos, ele já pode dar entrada no ABITS. Porque daí, enquanto ele tem mais um mês ou dois aí para finalizar a obra dele, é o prazo talvez que a prefeitura vai levar para liberar esse ABITS. Então, ele vai terminar junto. Quando ele tem o término da obra, o ABITS, a certidão da receita do ISS, da construção, ele já pode levar os documentos para averbar a obra inteira no cartório. Ele estando com a obra ok no cartório, ele já está ok para a Caixa. Aí ele já começa, ele já vai ter todo o valor, o restante que faltava de liberação ok, e ele já começa a pagar as parcelas de amortização. Então aí, mesmo que ainda falta um pouquinho para ele terminar, ele já está com a obra pronta. Então a gente tem uma informação aí no meio do caminho, acho que é porque ele está construindo. Imagina, você tem um alvará, né, de
construção, você começou a obra e no meio do caminho você pensa em mudar alguma coisa, né? Porque tem alguns clientes que fazem isso, né? Ainda mais quando contrata talvez uma empresa que não tem essa expertise de projeto, né? De que se mudar o que foi aprovado, lá na frente você vai ter um problema com a BITS, então você vai ficar com uma pendência na caixa, né? Uma pendência de uma verbação. Então é importante ter um alvará, seguir esse projeto, né? Até o final. Pô, é legal, então se a gente olhar por a questão do cliente, se o cliente quiser mudar alguma coisa durante o projeto, então pode ser que tenha um problema com a caixa. Não, se o cliente quiser mudar o projeto, a gente vai ter que refazer uma parte da documentação e solicitar uma nova análise da caixa. Aí muda todo o cronograma de Aí obra muda, também, aí muda né? todo o cronograma. A caixa pode aceitar ou não. Então, Se recusar, tem casos que elas recusam? sim, Pode recusar? pode recusar. E aí o engenheiro vai apontar o que tem que ser feito. o que tem que ser feito. Aí o cliente se adequa. O que vai ser aprovado, né? Ou ele continua com o projeto anterior. Não, e essa comunicação com a Caixa, com o engenheiro da Caixa, né? Que tem a PIFUI, né? Não é mais PIFUI, né? É PCI. É PCI. Na época que eu tive esse trocadilho era PIFUI. Foi muito interessante porque existia o custo da Dallas para construir, existia o valor aprovado pelo cliente e existia o cronograma financeiro da Caixa, que tem algumas particularidades, não pode ultrapassar uma certa porcentagem e tal. Então a gente organizou o cronograma, né, os recebíveis da Dallas também, de acordo com o que a Caixa realmente ia aprovar como técnico, para o cliente também não ficar descapitalizado. Então foi muito legal, foi muito produtivo. É importante que a parte da engenharia, o cliente, o banco, antes de finalizar essa documentação da construção, converse para que essa PCI, que é um documento que vai descrever todo o passo a passo de tudo, de material, de custo da obra, seja de uma forma que beneficie o cliente. Em alguns casos ele vai poder adiantar algumas coisas. Então, assim, essa parte a assessoria trabalha junto com a Dallas e junto com o cliente, para adequar o que mais é indicado para cada cliente tem uma necessidade. No caso. Então, se a gente olhar para a vida útil do cliente que a gente estava construindo, ele aprovou a análise de crédito, o cliente falou que já, beleza, pode startar para construir. Aí entra a nossa parte de fazer o cronograma físico-financeiro da obra. Né? Com o que eu tenho com o cliente, né? Que você tem com o cliente. Aí a gente faz, por exemplo, a gente é a parte cinza. Vamos supor, colocando lajes, vigas e lajes. Da parte da construção, a parte cinza. A gente consegue aprovar essa parte por partes? Não, né? Porque vai ser a obra inteira. A obra inteira. A obra inteira. Tá. Aí com a gente ele fica vinculado nessa parte da construction e depois na parte da plan, mesmo tendo com financiamento, né? Sim, eu acredito que o financiamento ele foi liberado, né? Então, tá liberado. O cliente ele vai usar o recurso da forma que ele achar melhor, né? Sim. Só que tem que ter o responsável. O cliente, independente se for com a Dallas ou não, ele tem que ter um responsável técnico que vai assessorar ele durante todo esse período de obra, porque para saber se o recurso conforme programado nesse documento está sendo utilizado, até porque ele vai ter em alguns momentos a visita do engenheiro da Caixa. Então, é fundamental para ele não ter nenhum tipo de problema, porque se ele entregou um documento e está fazendo uma coisa totalmente diferente. Então, essa assessoria de ter uma pessoa que participou desse processo do cronograma é fundamental, porque imagina, você contrata o seu João para fazer a construção da sua casa, só que aí o seu João toma uma decisão de soltar a alvenaria, entendeu? Só que dentro do cronograma não estava só a alvenaria, estava em paralelo toda a parte hidráulica, elétrica, reboco, então você tem que seguir essa programação. Exato, porque e pode ser que o seu João também, ele fala, não, aqui eu vou fazer com outro material. Então, aquilo que foi aprovado não era com esse outro material. E aí o engenheiro da Caixa vai chegar lá no momento e vai falar, não, isso aqui está errado. Por isso que a gente estava falando naquela hora, é para dar garantia tanto para o cliente quanto para o banco que a obra vai estar ok, vai estar de acordo com aquela documentação. Se não tiver, que garantia que o banco tem que ele vai te dar um dinheiro e você vai fazer o que? Né? Então, a Caixa, ela faz com que a construção ela seja toda cerceada
para que ela aconteça de forma assertiva, de que a casa não caia, de que caso aconteça alguma coisa com o imóvel ou com a pessoa que está adquirindo o financiamento esteja assegurado. Então, assim, de qualquer tipo de financiamento da Caixa, qualquer um vai ter essas garantias. Então, assim, é bem legal por conta disso. E no início, ela precisa ter dinheiro próprio ou não precisa? Sempre vai precisar. Sempre precisa. Sempre precisa. Primeiro porque tem algumas situações que daí caso a caso a gente vai analisar a situação do cliente. Tem algumas situações que o cliente consegue antecipar o recebimento. Só que ele vai ter gastos com o projeto. Antes de começar o financiamento, ele vai ter gasto com o projeto. Ele vai ter gasto com a engenharia da Caixa. Então, não dá para ele começar, por exemplo, eu não tenho nada, e assim, né, ele tem que ter uma organização, eu não tenho nada hoje, mas eu vou já estudar o projeto, daqui 2 meses eu vou conseguir ter o dinheiro do projeto, o dinheiro da engenharia, né? Ele pode começar a estudar a situação sem nenhum dinheiro, mas para ele começar, ele precisa né, dessas, vai ter a questão dos tributos, do laudo da engenharia. Então, assim, um valor ele vai ter que disponibilizar. Ele pode até começar a obra sem recurso, porque ele pode antecipar as medições. Só que ele tem que estar preparado de qualquer coisa aí no meio do caminho, ele precise. Entendi. E tem uma possibilidade de a empresa se propor a, por exemplo, o crédito de uma empresa acho que é melhor do que um crédito de pessoa individual na cabeça. Tem alguma coisa desse tipo? A empresa se propor a pegar o crédito para a pessoa? Sim, existem as modalidades que daí entram nessa questão de construção com financiamento PJ, né? É um pouco mais complicado, mas também tem, que a empresa vai ter que passar por uma análise jurídica, financeira, igual se ela fosse um cliente. Igual tudo isso que a gente explicou de um cliente, a empresa vai fazer também, e aí vai viabilizar. Por exemplo, essa empresa tem 2 milhões aí para desenvolver um projeto e vender. Ou se não, tem aí 10 milhões para construir um empreendimento. Toda essa parte a gente também faz a assessoria. É quase igual, é num âmbito um pouquinho maior, mas assim, os pré-requisitos são os mesmos. Entendi. E se a gente se dispõe a fazer esse serviço para um cliente, por exemplo, a fazer essa análise para ele, e o cliente não paga a gente tem nada, a gente tem nada a ver com isso, a Caixa tem nada, a culpa é da Dallas. Até porque se o cliente não pagar vocês, por exemplo, vocês não vão entregar a obra, ou não vão entregar a casa pronta, ou não vão entregar o projeto. Então, assim, se você resolver falar, não, eu vou, como pessoa física, fazer esse financiamento, vai ser a mesma coisa como se fosse um cliente que a gente estava falando agora há pouco. Só que quando a casa ficar pronta, você vai vender para esse cliente. Né? É outra situação. Mas aí a casa vai ser sua por enquanto, até ele não comprar. Até vocês se organizarem aí. E pra separar esse valor, eu tô fazendo muita pergunta aqui, eu não tô nem lendo, eu tô fazendo... Vendeu um projeto pra ele daqui a pouco. Daqui a pouco eu tô até vendo, quanto que eu consigo? Todos os meus documentos aqui. Pra separar esse valor de prestações, como que é dividido o valor da prestação? Tipo assim, pra o cliente que tem um valor de crédito, vamos supor. Tipo, sim. Pra separar as prestações, o limite que eu posso pagar por mês? Geralmente é até 30% da sua renda, a parcela, tá? Mas a Caixa tem uma simulação que a gente apresenta. É uma simulação, mas ela é bem próxima da realidade da contratação. Então aí com os seus dados, seus documentos, eu vou fazer uma simulação e apresentar os cenários, os indexadores, aí você vai decidir. Então eu posso ser que seja um prazo, não tem um prazo determinado que eu tenho que pagar. Tem até 420 meses para pagar. 420 meses. O seu financiamento. Então aí a gente vai ajustar essa simulação com a sua necessidade. Vamos supor que a tua renda é mais que suficiente, você fala assim, não, eu quero pagar em 200 meses. Ok, a gente faz em 200 meses, desde que tenha capacidade financeira. E tudo isso já altera ou não altera a taxa de juros? Altera. A taxa de juros não. Não? Altera os juros que você vai pagar, mas a taxa de juros ela é a mesma para quem vai fazer em 200 meses ou para quem vai fazer em 300 meses, 400 meses. Isso é mesmo. E uma pergunta assim que praticamente todos os clientes têm, o que você fala, caramba, você já é clichê, entendeu? E que é dúvida de todos, assim. A dúvida maior é a questão da aprovação, né? Se foi aprovado ou não. Essa é a dúvida maior, porque eu acho que é a primeira ansiedade do cliente, saber se ele é aprovado, né?
Da mesma forma quando ele vai comprar um carro, eu acho que aquela é a primeira questão. Aí depois da aprovação, aí é tudo. A documentação, ela é um pouco complexa, é difícil para o cliente entender, né? São várias partes técnicas, essa parte da construção, estou falando. Mas do resto é bem simples. Tem a questão do FGTS, né? Se pode usar, se não pode Então usar. ajuda bastante que os clientes têm, né? Pesquisa do FGTS. Sim. Isso de utilizar, né? Se consegue utilizar ou não. O FGTS, ele tem algumas normas, né? O cliente não pode ter imóvel, o cliente tem que, assim, vou falar os mais, assim, comuns, né? Assim, as principais, não pode ter imóvel, não pode ter financiamento ativo e tem que morar ou trabalhar no local onde vai ser o imóvel. Então, depois a gente faz uma análise mais detalhada, mas assim, principalmente é isso. Às vezes o cliente quer usar o FGTS e quer construir uma casa lá na Bahia. Ele mora aqui, trabalha aqui. Não pode. Então, assim, essa questão posso, não posso. Aí a assessoria vai fazer todo esse direcionamento, essa orientação. E, assim, tem até uma parte que é legal você utilizar o FGTS depois que você finalizou a sua obra. Então, você consegue fazer uma obra com antecipação de recursos do banco e depois que você ficou com a obra pronta, que você vai morar, né? Nesse momento, se você estiver dentro das regras do FGTS, você utiliza ele para amortizar as suas prestações. Então, vamos supor, você tem uma prestação de 4 mil, o seu FGTS você consegue diminuir ela para 3 mil. Então, assim, isso é legal na hora da venda também, porque o cliente consegue almejar assim, eu vou adiantar a obra, vou construir com o dinheiro do banco e depois ainda eu vou ter um desconto na parcela. Isso é legal na hora da venda. Muito bom, bacana. E se a gente olhar para a questão de um relacionamento da nossa construtora com as pessoas da aprovação do financiamento, o que eles realmente precisam da gente? O que tem que ter nos nossos projetos, assim, detalhados, para eles não voltar, entendeu? O cliente fala, olha, o que eu preciso de vocês para chegar até a parte do financiamento? Na verdade, ele independe. Ele precisaria da aprovação para ele, assim, são coisas que caminham separados, né? Separado. A aprovação, ela caminha separado da Dallas, né? Entendi. Só que a gente precisa de um alinhamento documental, principalmente, em toda aquela questão que eu estava falando do processo, do projeto, para a gente conseguir o ok do dinheiro da Caixa. Então, essa parte é aquela parte que a gente trabalha junto, mas assim, é o projeto, é o preenchimento da documentação, é a necessidade do cliente e a parte da prefeitura. Então, no nosso caso, a gente precisa do projeto mais detalhado possível para o pessoal da Caixa identificar todos esses itens que vão estar também no programa. Sim, eles fazem uma análise, né, do projeto. Quando a gente faz atendimento do cliente, a gente encaminha toda uma documentação que ele vai ter que apresentar. Eu não sei se vocês chegaram a ver já, se eu posso passar. Então, dentro desses documentos, vai ser o que vai estar lá, o projeto, a PCI, a matrícula. Então, são todos os documentos que a gente faz junto, né? Porque, assim, se o cliente já tem o imóvel, ele já tem a matrícula. Se ele não tem, a gente vai fazer a orientação, onde ele pega. Tem cliente que nem sabe que o imóvel tem a matrícula. Então, a gente faz toda essa parte também da assessoria para ele providenciar essa documentação, para a gente caminhar junto. Porque se ele fez o projeto, está aprovado e não consegue desenvolver essa documentação, ele fica parado. Não evolui o financiamento dele, porque ele não vai conseguir assinar. Nem começar a obra. Então, nesse momento, a gente trabalha junto. Ailton, já liberou o alvará do cliente, ele vai assinar semana que vem. Não liberou ainda? Quanto tempo mais? Ele vai assinar, ele pode até assinar sem o alvará, só que ele não vai começar a receber, vai impactar na obra dele, ele vai ter atraso. Então, assim, a gente tem que conversar para a gente alinhar essas etapas junto e o cliente não ficar aí sozinho, né? É difícil para o cliente. E falando de momento aí da construção, hoje, como que tá os financiamentos? Eu notei que teve uma alta, né? Uma procura, e tem muitos clientes que falam, pô, não é o momento que o material ele tá caro, né? Mas na verdade, não, né? Tá todo mundo contribuindo, né? Desde que começou a pandemia, teve um incremento muito grande no
os financiamentos, tanto de imóveis prontos, de imóveis de empreendimento e de construção. Assim, o aumento foi absurdo. E independente do preço, eu acho que as pessoas elas começaram a enxergar a casa como um lugar muito mais importante na vida. E isso mudou muito. E os financiamentos estão aí, assim, a Caixa teve recordes Sério? de Números. nesse Quantidades, né, de pessoas último ano. atendidas. Foi assim, muito incrível. Porque quando a gente olha para os clientes aqui, todos perguntam, né? Ou tocam nesse assunto de financiamento. Por mais que já tinha há algum tempo, as contratações de construção, principalmente, eram muito pequenas. E há uns 2, 3 anos para cá começou a crescer muito. Então, são loteadoras que estão vendendo terrenos e estão oferecendo projetos, são empresas de engenharia, assim, cresceu muito esse mercado e, consequentemente, o financiamento, independente dos valores, que teve um aumento muito grande, isso não assustou. Não assustou. Só atraiu, né? Só atraiu. Bastante conteúdo, né? Nossa, é muita coisa, se deixar também eu vou. Pessoal, manda aí as perguntas aí, Pode, né? se quiser conversar com a Rita também, a Rita é disposta, né? Eu conversar, tirar todas as dúvidas. Se tiver mais perguntas, pode mandar que depois a gente chama ele de novo aqui para voltar e tira essas dúvidas aí novamente. Então, eu vou voltar no assunto aqui que na minha cabeça, esse assunto está aqui martelando. Ele vai construir. Essa questão que a gente olha aqui para dentro do escritório, que uma das partes que a gente não tem controle é essa aprovação da prefeitura. E nessa conversa que a gente teve aqui agora, a gente tocou nesse assunto que geralmente a análise ela permanece por 6 meses da pessoa, né? Depois pode mudar. É isso, né? É isso. Tá. E se demorar mais essa aprovação da prefeitura, ela não tem que fazer alguma outra análise, uma outra situação? Qual que é o prazo médio da prefeitura para entregar o alvará aqui? 3, 4 meses, só que tem prefeituras Que algumas demoram. passam, né? Um pouco mais. Se ela já tiver assinado, ela não precisa ter assinado o contrato, ela consegue assinar o contrato sem o alvará, ela só não começa a receber, né, os recursos da obra enquanto ela não entregar o alvará. Se ela já tiver assinado, ok, e se ela não tiver assinado, a gente faz uma nova análise. Então, nesse período, a assessoria é importante porque ela vai fazer a orientação do cliente. Olha, os seus comprometimentos financeiros têm que se manter igual, você não pode ter restrição no seu nome. Então, a gente faz toda essa orientação para que o cliente continue na mesma situação que ele foi aprovado. Em contrapartida, desculpa te interromper, a gente aqui no escritório, a gente garante, né, essa aprovação, porque a gente não pode também ficar na mão da prefeitura, né? Porque a prefeitura, funcionários vão, né, saem, né? Então aquela demanda aumenta, não consegue dar conta. Então quando a gente faz um levantamento desse projeto, né, que já é uma outra assessoria que a gente tem, uma empresa que é especialista em aprovação, tá? Para a gente garantir que se a gente pressionar a prefeitura, porque tem toda uma situação jurídica, né, mandado de segurança, né, que a gente pode desenvolver, e forçar essa construção, tá? E forçando essa construção, a gente tem uma BITS, só que a gente não teve análise da prefeitura, né? Tem alguns processos, a gente dá o comunicado de início de obra, né? Então a prefeitura não avaliou dentro dos 120 dias, a gente inicia a obra sem a prefeitura avaliar, só que a responsabilidade é voltada para o escritório. Então a gente tem que garantir que vai ter uma BITS lá na frente, que daí essa análise. E no caso do financiamento tem que ter o alvará, porque senão o cliente não vai começar a receber. A gente tem que pressionar, aí pressiona a prefeitura, pressiona. Se caso você quiser, que a gente quiser startar depois desse prazo, a gente tem que assumir esse custo inicial, ou o cliente, né? Exato. Até chegar essa primeira parcela, porque é final, né? Final do mês, é isso? Final do mês que recebe, ou início do mês? Não, depois que o cliente, vamos supor, ele assinou o contrato, 30 dias após ele vai receber, né? Ele assina o contrato, leva no cartório, registra esse contrato na matrícula do terreno, né? E assim que ele entrega o contrato registrado, ele vai ter 30 dias, dependendo da PCI dele, ele já pode receber uma primeira parcela e depois a cada 30 dias ele vai recebendo o valor de acordo com o que ele vai executando de obra. Então lá na PCI ele tem as faixas percentuais que ele vai construir
Aí tem toda uma parte de encaminhar para o engenheiro da Caixa tudo que ele já executou para ser liberado. Então, ele constrói, encaminha e, estando tudo certinho, já é liberado. Então, a cada mês vai ser liberado um percentual, de acordo com a PCI que ele fez. Só para deixar mais claro para o pessoal que está assistindo a gente, quando a gente fala em PCI, é a tabela com porcentagem? A gente joga tudo para mim, né? Ela vai responder melhor. Programação de construção individual. Tá. Então, é aquele documento que vai estar todo o cronograma todo da obra. Entendi. Que é aquele que vai ser aprovado pelo engenheiro, que é aquele que vai estar de acordo com o engenheiro que vai ser o responsável técnico da obra e que o engenheiro da Caixa deu o ok. Então, a PCI é esse documento. A obra tem que estar de acordo com aquele documento. Se ela mudar, aquilo que a gente falou anteriormente. Se ela mudar, aí tem que pedir uma reavaliação. E se caso eu adiantar alguma etapa? Por exemplo, vamos supor que deu tudo certo. Se na hora que a gente fez essa separação do cronograma, a gente colocou uma margem de cadastro, vamos colocar assim, só que na obra deu tudo certo e a gente adiantou alguma etapa. A gente pode receber por essa etapa adiantada? Ou não? Depende. Em alguns casos, se você, no início do seu contrato, se você já tiver feito a opção pelo adiantamento, sim. Tem como colocar essa opção se você quer adiantar ou não. Exato, mas o cronograma de pagamento, ele vai seguir sempre a PCI, que é esse documento aí que a gente vai fazer. Pode adiantar os recebimentos da PCI, mas não pode, tipo, eu adiantei a obra mais do que estava na PCI e agora eu quero receber. Porque senão não precisa de cronograma, né? Exato. Isso foi um ponto legal da Caixa, porque te trava, né? Não que te trava, mas pô, tem uma programação, vamos seguir. Se não vai seguir essa programação, refaz o cronograma para seguir. É bem bacana. A gente consegue refazer esse programa e colocar para outra aprovação. Aí tem que pagar uma taxa, né? Paga a taxa. Tem uma taxa, sim, mas aí vai depender se o engenheiro vai aceitar ou não. Porque às vezes compensa, né? Ou muitas vezes não. Compensa, porque, por exemplo, às vezes pode faltar um insumo na obra. Faltou um determinado bloco lá. Tem um muro de arrimo, não tem bloco estrutural. Tá? Então não vai dar essa atividade, a obra vai parar? Aí vamos desenvolver outra. Mas essa comunicação acho que na Caixa é bem flexível, porque se falta para um, falta para todos, né? Então eles já sabem. E assim, e é importante você ter assessoria. Tem cliente que ele quer só o financiamento, ele não quer nem contratar a Dallas, nem contratar a gente. Eu vou ter esse cliente também. Então ele vai contratar o financiamento, vai fazer a documentação toda sozinho e ok, assinou o contrato, ok. Existe esse tipo de cliente. Só que existe o cliente que ele vai querer a assessoria da Dallas, que ele vai querer a assessoria da Digimate, e aí esse cliente ele vai ter todo um amparo em todos os momentos, tanto para mudar uma questão que ele queira, ele vai ter lá o dinheiro da Dallas, vai ter lá a assessoria, Renata, o que agora tem que fazer? Então, assim, é muito específico, cada cliente é uma situação. Mas se ele tiver com as assessorias junto, o caminho dele é muito mais fácil. Agora, se ele tiver, não, eu vou contratar a Digimate só para fazer até a assinatura do contrato. Não tenho interesse em ter nenhum tipo de assessoria, porque eu já entendo. Tem gente que entende tudo já, ok, também. A Digimate, então, não vai fornecer essa assessoria, vai fazer o financiamento dele, assinar com ele. Peraí, que não dá pra fazer. A gente era uma situação dessa pessoa. Eu pensei que era cachorrinho. Nada não precisa, né? Então. E esses clientes que querem tomar um caminho sozinho, conseguem da mesma maneira, mas o trabalho é dobrado. Talvez consegue, talvez não consegue, porque o acesso que ele vai ter ao banco vai ser bem diferente. Ele já vai conhecer o gerente, ele já vai ter o contato ali e tal. Só que assim, com a assessoria, a vida dele é bem simples. Eu acho que a pergunta que esse cliente tem que fazer, por mais que ele entenda do processo, né? Se ele tem esse tempo para investir. Porque se ele não tem, por mais que ele saiba, se ele não tem esse tempo para investir, vai dar problema, entendeu? Exatamente, porque assim, a assessoria, tanto da Digimate quanto da Dallas, ela faz isso todo dia. Então ela sabe todos os caminhos, todas as facilidades, todos os jeitinhos de dar certo, sabe tudo. Então, quando você está com essa parceria,
é simples, o cliente nem percebe. Parece até que é simples demais para você pagar. Entendi. Só que quando você está sozinho, por mais que você sabe tudo, os caminhos são diferentes, as pessoas te atendem diferente, o cartório, a prefeitura, tudo é diferente. Então, assim, é mais moroso e é exatamente isso que o Everton falou. Você tem que saber o tempo e a paciência que você vai investir, você vai ter para investir nisso. E assim, pode acontecer também, é simples também, só que você precisa do tempo e da paciência. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também é toma bastante tempo, né? Envolve muito. Quando envolve pessoas, por mais que seja Exato, simples, né? Exato. Tem que... E uma pergunta que muitas pessoas também fazem pra gente é se precisa ter conta na caixa pra fazer tudo isso. Não precisa de nada na caixa. A gente começa todo o relacionamento, a gente faz a conta, o cartão, toda a parte do relacionamento, É com vocês. a gente faz tudo. Isso aí deve ter uma coisa que fica na cabeça, né? Porque a gente, o financiamento da caixa não tem o Tem que nem contra a caixa que pedir dinheiro pra pega eles. fila, né? Na verdade, as pessoas, elas julgam a Caixa como um banco, né? Muita gente fala assim, não gosto do atendimento da Caixa, né? As pessoas julgam muito isso. Mas a Caixa, ela é o que tem de melhor para financiamento imobiliário. Então, assim, você vai ter uma assessoria que vai estar te ajudando em tudo. Você vai ter excelentes gerentes. Nós temos um leque aí de locais, gerentes, agências, também para oferecer para esse cliente com a tranquilidade da nossa garantia ali que ele vai ser bem atendido, que vai dar tudo certo para esse cliente, porque a gente já tem um relacionamento. E assim, por mais que a gente é prestador, a gente tem muito conhecimento dentro dos bancos, são muitos anos. Uma coisa é você, Renata, ir fazer todos esses processos para o cliente, outra coisa é o Ailton tentar, né, dar o primeiro passo para fazer isso. A gente vai demorar muito mais tempo de estudo, tempo de se locomoção, tudo. De atendimento. Às vezes acaba nem valendo a pena, né? Exato. Aí, às vezes, você se desgasta antes de você conseguir uma aprovação. E assim, o correspondente bancário, ele veio para facilitar o atendimento desse cliente, que é tão importante para a Caixa, que é o cliente do financiamento, é o cliente que vai estar ali 30 anos. 30 poucos Uma anos. parceria longa, né? E hoje lá, onde você, na Digimart, onde você está prestando serviço, trabalhando, vocês atendem mais pessoas individuais ou mais empreendimentos? Como que é lá? A gente, há alguns anos, a gente atende a maioria empreendimentos, né? A gente faz empreendimentos prontos, empreendimentos na planta. A gente já teve em 5 estados do Brasil. A gente já teve escritório no Pará, no Amazonas, no Piauí. Sem chegando no calor? Em Porto Velho e aqui em São Paulo. Então, assim, a gente tem... E uma dúvida, você é daqui? Não, você é dessa região norte? Da região daqui de São Paulo? Eu sou daqui de São Paulo. Mas eu morei um tempo lá na região norte. Eu fiquei lá quase 3 anos tocando empreendimento. E, então, assim, a maioria nossa é de atendimento de empreendimentos, mas a gente atende unidades avulsas, imóveis usados, imóveis novos, assim, financiamento de qualquer tipo, construção, terreno, reforma, a gente atende também, a gente atende. Então, assim, é um leque muito grande de produto e atende aí a parte de pessoa física e pessoa jurídica também. São 10 anos, né? Um pouquinho mais. Mas, assim, é um ramo muito promissor. É muito bom trabalhar com essa parte aí. Você trabalha com o sonho da pessoa. Envolveu, porque muitas pessoas eu vejo comentando nessa questão de financiamento, é o seguinte, como que eu vou pensar em obra, em projetos, não tenho nem dinheiro? Né? E é uma solução, um meio que a pessoa tem que muitas vezes se impede de construir, de ter o seu sonho realizado, que é a casa própria, por não conhecer. Né? Por achar que é um bicho de 7 cabeças, que não vai ter ajuda de ninguém, que vai tropeçar no caminho e desiste. E assim, vai um pouco além do eu não ter o dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu estou pronto para me preparar para isso. Né? Pode ser uma construção, pode ser comprar uma casa própria, uma casa pronta que a Dallas vai fazer para vender para esse cliente, pode ser um empreendimento. Então, assim, o primeiro passo eu acho que é o cliente começar a organizar na sua mente
por mais que ele não tenha condição de comprar uma casa aí gigante, com piscina, mas hoje eu posso comprar um apartamento de um quarto. Eu vou começar a trabalhar para comprar esse apartamento pequenininho e aí me organizando profissionalmente, financeiramente, enfim. É um passo a passo aí para o futuro, né? Então o conselho que a gente pode dar para os clientes que estão escutando a gente agora é se organizar. Exato. Conta com a Digimate para Com isso. A gente certeza. faz toda a assessoria nesse... Então se o cliente chegar até vocês hoje e falar, olha, eu estou com um pensamento de fazer isso, vocês analisam a vida do... Sim, a gente vai dar uma assessoria para ele conseguir executar aquela obra. Tá fácil demais. Tá fácil demais, né? Renato, depois a gente senta aqui, vamos ligar a conversa, a mulher tá pressionando o casamento. Essa parceria é muito saudável, né? O cliente hoje, eu atendo ele de forma muito mais segura. Porque antes era, eu tenho o financiamento da Caixa, mas você não sabe o processo, aí como você vai orientar uma pessoa, né? Então com a Digimate ficou muito mais fácil, né? Está todo mundo aqui dentro do escritório, para o cliente. E é uma empresa que está consolidada há muito tempo no mercado, uma empresa que vende, né? É familiar, né? Sim. Então atende grandes empreendimentos, vai ter um empreendimento para cuidar desse processo. Então a segurança com certeza ela mora aí nessa empresa. A gente está muito contente com essa parceria. Nós também. Bom, depois desse papo, acho que o pessoal aqui já está muito munido de informação para tomar essa decisão, né? De que se quer ou não quer seguir nessa parte do financiamento. E foi um bom papo, acho que depois esclareceu muitas dúvidas de muitos clientes daqui. Se não, se desse, a gente continuava com mais 2 horas, porque eu já tenho aqui mais, assunto, né? eu já tenho mais 1000 dúvidas aqui para colocar na mesa, tá? Mas a gente pode com certeza marcar um outro bate-papo, não quero tomar muito seu tempo, deve estar cheio de mensagem de pessoas querendo consultoria. Então eu queria te agradecer pelo tempo, tá? Disponibilizar esse tempo de vir aqui no nosso escritório, bater esse bate-papo com a gente, tá? Foi muito gratificante, creio que agregou muito valor para as pessoas que estão escutando a gente, seja ela qual tipo de funcionalidade na construção tiver, construtores, estudantes, corporadores e assim vai. Agradecer ao Eito também por participar, tomei muito tempo aqui, vários contatos. Eu tá no modo avião também. Tá fechando aí, tá batendo esse papo, mas que nem eu falei, é muito gratificante para as pessoas, né? Tá escutando de pessoas que realmente entendem e não tirar essa coisa da cabeça de que financiamento não é para água, tá? Então eu queria agradecer você por ter participado, viu, Rê? Muito obrigado a eu. E pessoal, até a próxima. Siga a gente lá no nosso Instagram, vai estar aqui embaixo o Instagram também da Digimate, tá? Para vocês seguirem muito lá e acompanharem o trabalho incrível que a Rê junto com a Rose faz, né? E então aí, próximo podcast a gente vai soltar para vocês. Vamos colocar o tema lá e vocês deixam aquela pergunta como fizeram com os anteriores. E a gente se vê na próxima, tá bom, pessoal? Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.